Bom dia, alunos do terceiro médio, sejam bem-vindos. Hoje, correção da potência elétrica, módulo 15, página 122. Número 1. Um chuveiro domiciliar que desenvolve uma potência de 5.200 watts, quando instalado uma diferença potencial de 220 volts, tem uma energia dissipada por seu resistor transferida para a porção de água porque ele passa. Em um dia, a temperatura ambiente vale 20 graus Celsius e supondo que pelo chuveiro passe 52 gramas de água por segundo. Pode-se afirmar corretamente que a temperatura com que a água sai do chuveiro vale em graus Celsius. Adota-se o calor específico da água com 4 joules grama por grau Celsius. Bom, isso bem tranquilo esse exercício, gente. Lembrando que a energia elétrica no intervalo de tempo, ΔT, convertida em energia térmica, nós vamos lembrar que energia elétrica consumida é igual, tá, a potência do chuveiro pelo tempo que ele fica ligado. Isso nós conhecemos muito bem. Depois, a quantidade de caloria recebida, tá? Lembrando que é macete. Quantidade de calor recebida é igual ao produto da massa pelo calor específico sensível e variação de temperatura. Lembram disso? Nesse exercício daqui para frente, nós vamos começar a igualar as equações, uma à outra. Ou seja, nós vamos igualar a primeira equação, vamos chamar essa aqui primeira, a segunda, para encontrar a temperatura. Então vamos lá. A energia elétrica consumida é igual à quantidade de calorias recebida ou cedida pelo meio. Energia elétrica é potência vezes o tempo, igual a massa, calor específico sensível, variação de temperatura. A potência, 5.200 watts por segundo, 1 segundo. A massa de água, 52 gramas. Calor específico da água, 4 vezes o ΔT. Vamos calcular o ΔT desse jeito aqui, gente, depois nós fazemos o outro ΔT. Lembrando que o ΔT é a variação da temperatura final menos a temperatura inicial. Lembrando que a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Vou deixar aqui, ó, 20 aqui, ó. Então, fazendo essa continha aqui, o ΔT vai dar 25 graus Celsius. Jogo 25 aqui, igual a temperatura final. Desloco ele para cá, temperatura final, 45 graus Celsius. Alternativa letra C. 2. Em uma aula de laboratório de calorimetria, o aluno da FATEC precisa determinar o calor específico sensível de um material desconhecido de massa 1 kg. Tá? Para isso, usa por 1 minuto um forno elétrico de 220 volts e 10 amperes. Após decorrer desse tempo de 1 minuto, ele observa a variação de temperatura passou para 220 graus Celsius. Considerando que o forno funciona de acordo com as características apresentadas, podemos afirmar que o calor específico sensível em joules por quilograma Kelvin. Ok? Então vamos lá, gente. Bem simplesinho esse exercício. Lembrando que a energia elétrica é igual à quantidade de calorias. Tá? Guarda isso para frente. A energia elétrica é a potência vezes o tempo. E aqui a massa, calor específico sensível, variação de temperatura. A potência, gente, é a dP vezes a intensidade vezes o ΔT. Massa, de novo, calor específico, variação de temperatura. A dP é 220. O tempo ficou 1 minuto, né? 10 amperes vezes
1 minuto são 60 segundos. Esse é esse aqui, esse é esse, esse é esse. Igual. A massa de água, 1 kg de água. Não precisa converter para gramas, porque a unidade foi dada em joules por quilograma. Preste bem atenção nisso. Calor específico sensível, variação de temperatura foi 220. Tá? Já pode simplificar aqui, ó. Calor específico sensível, 600 joules por quilogramas Kelvin. 600 é o mesmo que 6 vezes 10 ao quadrado. Então, a alternativa é a letra C. Na página seguinte, 123, exercício 3. Não é de hoje que se sabe que o funcionamento de um corpo humano se assemelha muito ao de um computador. Em todas as funções são desencadeadas por impulsos elétricos gerados a partir do sistema nervoso central, formado por mais de 15 bilhões de células especializadas, chamadas neurônios. Essas células cerebrais são como usinas de energia elétrica que funcionam de forma semelhante a um microdínamo gerador de bioeletricidade, cujo combustível é composto de glicose e oxigênio. Bela interpretação, né? Se a intensidade da corrente elétrica de um determinado nervo do corpo humano for de 5 mA, lembrando que esse miliampere é 5, para cá, 5 vezes 10 a menos 3 amperes, a resistência elétrica for de 1 ohms, a tensão elétrica e a potência dissipada nesse nervo são, respectivamente, vamos por partes, tá? A DDP é igual a P de ohm, resistência vezes a intensidade. DDP é igual a resistência vale 1 vezes 5 mA, vezes 5 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, a DDP, nesse caso, vai dar 5 vezes 10 a menos 3 volts, ou ainda, como estou na terceira alternativa, 5 milivolts. Vamos dividir isso aqui por 1000. 5 milivolts. E a potência agora dissipada. Potência é igual, tá, a DDP, que acabamos de calcular, vezes a intensidade da corrente. Praticamente é o mesmo valor. Então ficou 5 vezes 10 a menos 3 volts, vezes 5 vezes 10 a menos 3 amperes. Isso vai dar 5 vezes 5, 25. Produtinho de potência mesma base, conserva a base, somos expoente. Menos 3 com menos 3 dá menos 6 watts. Ou, como está na alternativa, 25 microwatts. Menos 6 é micro, menos 3 é mili. Então, isso aqui é micro, e esse é mili. Ok? Então, a alternativa é a letra A. Quarto exercício. Considere um calorímetro ideal de capacidade térmica desprezível e as paredes adiabáticas, aquelas paredes que não trocam calor com o meio externo. Dotado de um resistor interno R e é preenchido com 1 litro de água a 18 graus Celsius. O resistor ligado é uma tensão elétrica de 120 volts por 30 segundos, o que provoca uma variação de temperatura de água de 3,6 graus Celsius. Considerando que toda a energia térmica dissipada pelo resistor foi absorvida pela água, determine a resistência em ohms. O calor específico excessivo da água, dado em joules, 4 vezes 10 terceira joules por quilograma, menos 1 grau Celsius a menos 1. Bom, é o mesmo exercício da aula passada. Energia elétrica é igual a quantidade de calorias. A energia elétrica é a potência vezes o tempo. De calorias, que é macete. A potência nesse exercício propositalmente foi colocado O ao quadrado sobre R, que é o que nós queremos, vezes o ΔT, igual a massa
calor específico sensível, variação de temperatura. Vamos lá. A DDP é 120, não esqueça que é 120 ao quadrado, sobre R, vezes o tempo, que é 30 segundos. A massa, 1, calor específico sensível, 4 vezes 10 a terceira, vezes 3,6. Fazendo essa continha básica aqui, isso vai dar 30 ohms. Ok? Alternativa letra C. Continuamos, número 5. Um morador da região sul do país comprou um chuveiro elétrico de potência 3.200 watts. Coitado. Mas esquenta nunca. Foi decepcionado porque o inverno a água não esquentava o suficiente. Considerando que a massa específica e o calor específico sensível da água são iguais a 1 grama por mililitro e 4 joules por grama grau Celsius, respectivamente, supondo que a vazão do chuveiro, quando a gente fala de vazão, gente, dá um tempo aqui, ó. Nós estamos falando sobre densidade da água, que vocês conhecem muito bem, que é massa sobre o volume. Então a massa vai ser substituída por quem? Pelo volume vezes a densidade. Do chuveiro é 50 mililitros por segundo, 50 ml por segundo, e que toda a potência do chuveiro seja transferida para a água na forma de calor, a massa variação de temperatura da água em graus Celsius que se pode obter nesse chuveiro é, vocês vão observar que é bem baixinha, gente. Olha, no sul ainda, regiões mais frias, olha o máximo que pode ter, ó, 20. Então, de novo, a energia elétrica consumida é igual a quantidade de calorias. A energia elétrica conhecemos que é a potência dissipada pelo tempo, massa, calor específico sensível, variação de temperatura. Para esse exercício, vamos manter a potência e o tempo. Lugar da massa, densidade, vezes o volume, vezes calor específico, variação de temperatura. Ok? Bom, nós queremos variação de temperatura. Vou isolar a potência, então ficou 3.200, que multiplica o tempo, vou passar o tempo dividido, né? Lembrando que, passar para cá, quando eu passo o ΔT dividindo aqui, gente, olha o que vai acontecer, olha. A potência fica igual à densidade da água, vazão, calor específico sensível, variação de temperatura sobre o ΔT, tá? E esse chuveiro tem uma vazão de 50 mililitros por segundo. Isso aqui, gente, está relacionado à velocidade da vazão de água. Acho que entenderam, né? Então ficou assim, ó. 3.200 watts é igual a 1 litro vezes 50 vezes 4 vezes delta θ. O delta θ, nessa continha básica, vai dar 16 graus Celsius. Ok? Alternativa letra D. Espero ter entendido. Lembre-se do TC. Forte abraço. Até a próxima aula.